Olá, meus amigos do agro. O vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre utilização de drones versus utilização de vantes, asa rotativas versus asa fixa. Bom, é mais uma série aí agro, né, dos drones e agricultura de precisão com o professor Dr. Cristiano Zerbato. Então, o tema drone versus vante. Então, o termo drone, pessoal, ele é utilizado popularmente, né, para descrever qualquer aeronave, até mesmo outros tipos de veículos com alto grau de automatismo. Tá? De uma forma geral, é toda aeronave, né? Drone é toda aeronave, é um aeromodelo ou uma aeronave tripulada remotamente pilotada. Tá? E aí vem algumas denominações, né? Drone, Vant, RPA, né? O que é cada um desses nomes, né? Drone, na verdade, a gente se remete aos de asa rotativa, né? Vant, que é veículo aéreo não tripulável, a gente se remete aí a drones de asa fixa, mas todos eles, segundo normas da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, eles são RPA, né? Que é Remote Pilot Aircraft, que é a aeronave remotamente pilotada. Então, segundo as normas da ANAC, todos são RPA. Na nossa vida cotidiana, drone, a gente se remete à asa rotativa e Vant à asa fixa. E a minha intenção hoje é discutir quais os prós e os contras, quais utilizar, né, entre drone e Vant na agricultura. Então, eu separei aqui 4 discussões. Primeira, é o manuseio, né? Qual a diferença entre drones de asa fixa e rotativa? Claro que depende do drone, né? Depende do RPA, mas os drones, né, de asa rotativa, né, eles são mais fáceis de operar, né? A gente tem os sticks lá no controle, que é a subida, a descida e as direções são dadas facilmente pelo controle remoto ou pelo rádio controle. Em contrapartida, os drones de asa fixa, dependendo do drone, ele é um pouco mais difícil de manusear, tá? Dependendo, tem que ter um certo conhecimento sobre aeromodelismo, tá? Então, eu separei aí alguns drones da marca DJI, né? Phantom, Mavic e Inspire. E aqui alguns drones de asa fixa, né? Esse primeiro aqui, do lado direito, é o IBI, da SenseFly, né? Esse é o Arator e esse é da Horus Aeronaves. Tá? Esses 3 particularmente, o lançamento deles é manual. Então, eu já tive a oportunidade de fazer o voo com o IBI. O IBI, na verdade, ele não tem nenhum controle remoto, você faz toda a programação dele, do voo dele, no Mission Planner, que é um dos softwares utilizados para planejamento de voo autônomo. Né? Você dá 3 solavancos nele, por exemplo, né? Ele liga o motor e você solta ele faz todo o mapeamento automatizado. Esse eu considero um dos drones mais tecnológicos que a gente tem atualmente, tá? Ele não é de difícil uso, tá? Mas é um drone muito bom. Esse ele pousa de barriga, né? Enquanto alguns outros, por exemplo, o Arator, ele solta um paraquedas para pousar, tá? Mas em questão de manuseio, de tirar fotos e vídeos, os drones de asa rotativa são realmente mais fáceis, tá? Tempo de voo, autonomia, que é o que a gente sofre um pouco no meio agrícola, né? Qual voa mais rápido, autonomia, tempo de voo. Então, geralmente, isso depende do seu uso, né? A melhor resposta de agrônomo, né? Depende. Então, se eu tenho que voar grandes áreas, muito grandes áreas, o interessante é, sim, usar os de asa fixa. Tá? Não que os de asa rotativa não façam um trabalho. Tá? Eu consigo, depois eu vou mostrar outros vídeos, separar áreas, né, no Google Earth, né, áreas de tamanhos pré-estabelecidos para eu fazer vários planos de voo para o de asa rotativa. A questão é que a maioria dos drones de asa rotativa, com relação à bateria, dura aí cerca de, ou no máximo, 20 minutos. Então, por isso que o pessoal que trabalha realmente com esse tipo de equipamento trabalha aí com 8, 10 baterias, né, para ter autonomia de voo, enquanto nos drones de asa fixa ele tem uma autonomia de bateria um pouco maior. Tá? O IBI, por exemplo, dura até 40 minutos em voo, o dobro. Tá? E com relação à velocidade, né, os de asa fixa, né, eles também têm uma autonomia, uma velocidade de voo maior. Então, para mapeamento de grandes áreas, né, a autonomia sim fica maior para os drones de asa
fixa, tá? Com relação ao custo, que muda, né? Os drones de asa rotativa são mais baratos, sim, né, do que os drones de asa fixa. O primeiro drone, igual eu falei em outro vídeo, a gente consegue fazer o mapeamento, é uma Vic Air, né, da linha DJI, e ele custa em torno de 3, 4, 5 mil reais. Né? Em contrapartida, por exemplo, o IBI está em torno de 60, 70 mil reais. Tá? A questão é o seguinte, é colocar precificação, né? É ver quanto de área você vai mapear, quanto dinheiro você tem para investir, o quanto, dependendo da quantidade de área que você vai mapear, o quanto de retorno você vai ter, se compensa investir ou não em um drone de asa fixa, né, visto até mesmo pela quantidade de área que você vai mapear, ou na sua fazenda, ou na sua terceirização de serviço. Então, dependendo, compensa sim investir num asa fixa. Tá? Vamos ver outras características entre os dois. Né? Além de custo, a estabilidade em voo. Né? Os drones de asa rotativa, eles têm, por exemplo, esses que são quadricópteros, né? Existem hexacópteros, por exemplo, que tem 6 hélices. Então, a estabilidade dele em voo, por ele ter, independentemente, cada rotor acionado independentemente, né, a estabilidade dele em voo, independente do vento, né, na verdade, eles aguentam em ventos de até 30, 35 km por hora, ele é bastante estável em voo. Então, a estabilidade em voo, né, por conta das asas rotativas, os drones de asa rotativas são mais estáveis do que os de asa fixa. Os de asa fixa, dependendo se bater um vento lateral, uma asa dessa, por exemplo, né, ele pode voar, ele vai se ajeitar, ele vai voar um pouco de lado, né, para conseguir fazer a rota de voo dele. Tá? E o que isso implica? Implica nas tomadas de imagens. Né? Então, por ele ser mais estável, né, os drones de asa rotativas geralmente dão melhores imagens de qualidade. Os de asa fixa, dependendo do vento, né, e a estabilidade, ele vai tirar imagens para nós mais tortuosas. Isso na hora da gente for processar e gerar o ortomosaico, né, vai dar pode ser que dê alguns problemas, tá? E eu coloquei aqui o gimbal, né? Gimbal, na verdade, é esse suporte que fica embaixo dos drones de asa rotativa, né? Que ele estabiliza, é um estabilizador de câmera. Tá? Então, além do drone de asa rotativa ser mais estáveis em voo, eles também têm o estabilizador da câmera, né? Em 3 eixos. Então, independente se o drone der alguma variação em voo, a câmera ela vai ficar sempre estabilizada mirando para baixo, que é na hora que a gente vai estar coletando as imagens da nossa lavoura. Tá? Enquanto os de asa fixa, eles têm um orifício embaixo, né? E a câmera é acoplada nesse orifício. Então, qualquer variação que o Vant der, vai ter variação também na imagem coletada. Isso é um dos problemas, tá? Aqui eu deixei aqui uma imagem do gimbal, né? Então, conseguiram estabilizar, né, nesses 2 eixos. Né? Então, quando estiver em voo, o gimbal, ele, com certeza, ele estabiliza muito mais a imagem, tá? E isso nos permite uma imagem bem mais definida, né, principalmente se a gente for fazer alguns produtos topográficos, tá bom? Então, essas são as grandes diferenças. Surgiu ultimamente, apesar de não ser tão comum no Brasil, os drones chamados VTOL, né, que é Vertical Takeoff and Landing. Né, takeoff, decolagem, land, o pouso. Né? Então, verifiquem aqui, ó, ele tem, apesar de ele parecer com asa fixa, ele tem asas rotativas, então ele take-off, né? Ele decola e pousa como se verticalmente, né? Por isso que é vertical, como se fosse um de asa rotativa, mas lá em cima, em voo, na hora de coletar as imagens, ele vai fazer o voo como um asa fixa. Então ele sobe e desce, né? A decolagem e o pouso vertical e o voo em si na horizontal. Tá certo? Então essas são as grandes diferenças, né? Igual eu falei, basta a gente entender a nossa demanda, né? Entender o nosso trabalho. Geralmente pessoas que terceirizam esse tipo de trabalho, elas utilizam asa fixa, né? Conseguem aí, já vi pessoas, alguns colegas que fazem mapeamento de até 1.000 hectares por dia ou até mais, né? Com de asa fixa. Com de asa rotativa, para eu fazer um voo desse, né, a 100, 120 metros,
Eu vou precisar de muitas baterias. Geralmente é entre 20 a 25 hectares por bateria um drone de asa rotativa. Então, para eu fazer aí 1.000 hectares, eu vou gastar bastante bateria, né? Tá certo que as pessoas que trabalham com drone de asa rotativa, elas trabalham aí com 10 baterias, por exemplo, e enquanto está em voo, outras tem conversores, né, de 12 volts do carro, né, para 110, deixa o carro ligado, um conversor para carregar as baterias, né, do 12 volts para 110, enquanto está em voo, as baterias vão se carregando. Então dá para fazer sim voos também em grandes áreas com de asa rotativa. A questão é botar na ponta do lápis, né, quanto de área você vai mapear, o quanto você vai estar retornando economicamente e tomar a decisão de investir no asa fixa ou trabalhar com os de asa rotativa. Então, lembrando, novamente, custo-benefício, autonomia e estabilidade de voo. Tá certo? Esses são os pontos chaves aí entre drones e vantes, né? Asas rotativas e asas fixas. Beleza, pessoal? Então é isso aí, o vídeo de hoje era esse, a nossa série Drones e AP, tá? E tamo junto aí, pessoal do agro. Até os próximos vídeos.